uma ideia hoje que a gente fale sobre esse compliance estrutural, e dentro desse compliance estrutural, a gente comece a pensar numa perspectiva de cultura, de governança, quais são os principais pontos, porque depois que eu tenho essa estrutura organizada, vamos dizer assim, essa estrutura organizada, essa estrutura organizacional, aí eu começo a pensar, então, o que é que eu tenho que pensar como cultura, o que é que eu tenho que pensar como processos, como políticas, como gestão e controle de risco. Se essa estrutura de governança não estiver organizada, eu acho que todo o restante da pirâmide não se sustenta. Porque você não consegue manter as rotinas, você não consegue fazer com que as normas sejam aplicadas, você não consegue... Você pode até ter um monitoramento, mas você não tem as medidas coercitivas sendo aplicadas, e aí cai no descrédito. Cai naquele que eu digo muito assim, eu tenho, mas está faltando. Se tem uma política e ela não é cumprida, e não tem um acompanhamento e uma medida coercitiva, são promessas, né, que não são concretizadas, e aí o compliance, esse programa, ele acaba caindo um pouquinho por terra. E aí, assim, dentro desse compliance estrutural, depois que a gente entende esse compliance estrutural, a gente começa a entender cada uma das caixinhas, até chegar até em algo que a própria Matsui trouxe do nosso último encontro, dentro dessa perspectiva, e olhar e dizer assim, mas essas rotinas não são, muitas vezes, não tornam o processo mais eficiente, ou acaba travando ao invés de acelerar e organizar, né? Talvez porque essa governança, dentro desse gestão do compliance, porque aí é onde está acho que é onde pega o principal diferencial, né? Não é só você implantar, mas é você gerir. Então, esse processo de gestão é o que valida se aquela política, se aquele processo, se aquela rotina, se aquele controle de risco realmente está trazendo bons resultados ou não, se é aplicável ou não. E aí, até porque não pode engessar muito, né? Não pode engessar muito. Só que, se essas políticas, eu vou trazer uma outra experiência para vocês. Tem empresas que têm tantas políticas, eu brinquei essa semana com minha equipe, porque eles falaram assim, será que tem política para isso? A gente tem tanta política que as políticas acabam sendo ineficientes. A gente tem um programa lá interno que a gente chama de conexão aberta. O que é essa conexão aberta? É como se fosse uma espécie de feedback reverso. Geralmente, a gente faz um processo de feedback onde o líder traz os feedbacks para o liderado, e a gente está fazendo o processo inverso. O liderado está trazendo o feedback para os líderes. E aí, dentro de cada uma das estruturas, né, hierárquicas. E aí, quando a gente vai falar sobre o departamento pessoal, primeiro tem um momento eu e a equipe operacional, depois tem um momento o meu líder e a equipe de coordenador, né, de coordenadores, e por aí vai trazendo de baixo para cima, a gente chama de downstream, né, de baixo para cima. E um dos feedbacks que eles trouxeram era mais ou menos isso, assim, olha, a gente sente falta da questão das rotinas e de políticas que digam por que tem que ser remunerado desse jeito, por que tem que seguir essa linha. E eu dizia assim, gente, mas a gente tem política, né? E aí, dos pontos que eu levantei, junto, inclusive, com o pessoal do RH e alguns dos comitês que nós temos, porque eles participam dessas conexões, é que, por vezes, muitas políticas que foram criadas há anos-luz, se elas não tiverem um processo de gestão, não tiverem um processo de acompanhamento, monitoramento, acompanhamento, ela não tem eficiência, ela não tem eficácia. Por quê? Porque os processos mudam, as pessoas mudam, as rotinas estão lá. Às vezes o que está no papel não é o que está sendo praticado. Né? Pronto, o que está no papel não é o que está sendo praticado. E aí, quando o colaborador novo entra, até ele diz assim, agora o que é que eu faço? Porque o que está no papel é o que é para eu seguir, mas não tem como acompanhar, ou porque não é feito, ou porque o processo não facilita. Não se encaixa mais. Não se encaixa. Então, esse processo do compliance, que muita gente acha que é só seguir, implanta política, código de conduta, normas, se não tiver uma gestão, o compliance vai ser o mais do mesmo, e ele não vai ter não vai cumprir o seu objetivo.
né? Então, dentro dessa, nosso primeiro intuito é vir para esse compliance estrutural, entender como que eu tenho que me organizar, como que eu tenho que Por onde eu estruturar, começo? por onde eu começo, né? Porque se esse topo não tiver muito fortalecido dentro da proposta, o restante não se sustenta, né? O top and the down, né? Tem que vir daqui de cima, e não só dizer preciso um dos pilares que é apoio da alta direção. Não é só garantir que diretores participem dos treinamentos. Eu acho que vai muito além disso, né? Vai realmente um cumprimento É um também exercício por parte diário. deles, mais um exercício diário. E aí depois você começa a entrar nos outros tipos de compliance que criaram suas ramificações. Compliance jurídico, compliance trabalhista, compliance... Eu olho muito para essas ramificações e digo assim, opa, se não tiver o estrutural, aí, para mim, é fazer o que todas as empresas já são obrigadas a fazer. Porque dentro dessa questão do compliance, onde muito se fala da questão de cumprir normas e leis, mas para mim não é algo novo, é o que toda empresa já deveria ter feito desde o momento em que pessoas decidiram constituir e se tornarem, né, ou agregarem a você, ao seu investimento no CNPJ. Todo mundo é obrigado a cumprir o que está na legislação, né? Exato. Mas dentro dessa organização, aí tem um outro processo. E tem uma provocação que eu vou ver se eu consigo... Tu ativa o compartilhamento, Débora, por favor. Ativo, sim. Pronto, ativado. Deixa eu ver se eu consigo aqui trazer. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas vou tentar aqui. Vocês conseguem ouvir? Eu não. Consegue, Débora? Não, eu também não estou ouvindo, não. Consegue, não? Não. Deixa eu ver aqui. É muito legal a proposta dela. Vou fazer aqui uma coisa. Ver se eu consigo aqui. Eu vou colocar no chat. O link O link. é melhor. Mas eu já também falo um pouco para vocês de tudo que ela apresenta. Deixa eu ver se eu... Porque aí se a gente, mesmo que eu bote aqui, eu não... Depois vocês podem, você pode assistir, Débora também, se quiser, é bem interessante. Porque ela começa trazendo uma provocação, dizendo o seguinte: todos os dias eu acordo o meu filho, tenho pressa para levá-lo para a escola, e sempre que eu vou tentar convencê-lo, eu sempre trago para ele a perspectiva de que a gente vai passear, porque é a forma como eu consigo convencer. E aí, quando eu digo para ele que a gente vai passear, que ele acorda, na verdade, que eu estou querendo, para onde eu levo ele é para a escola. E eu comecei a pensar quais são esses pequenos acordos que eu faço no dia a dia, ou quais são esses pequenos acordos que eu planejo, até comigo mesmo, que a gente negocia com a gente mesmo, né? Que eu estou sendo realmente... A palavra certa não é nem verdadeiro, mas que realmente eu estou tratando tudo com clareza e transparência, que é todo basilar para uma integridade, né? Essa questão da transparência. E aí ela diz, assim, são esses pequenos acordos que a gente faz no dia a dia, que se a gente pensar,
em um contexto organizacional, ou até mesmo dentro dos nossos processos, das nossas rotinas, a gente também acaba atropelando. Então, a gente pede muito que todos cumpram as normas, todos cumpram as regras, que o poder público faça todo esse cumprimento, mas, por vezes, a gente, no dia a dia, acaba não fazendo. E isso a gente vai, inclusive, passa de gerações para gerações, porque depois ela faz um pouco de uma provocação em relação ao contexto de empresas familiares, né? Você acaba passando isso de geração para geração. Então, ela diz, todas as vezes que eu faço isso, eu estou embutido no meu filho uma mensagem que diz respeito aos pequenos acordos que ele vai ter que fazer para conseguir o que ele quer, porque foi assim que ele aprendeu, porque foi assim que eu fiz. E aí ela faz uma provocação para a ética, ela faz uma provocação até que ela chega no momento em que fica subtendido, né, na própria fala dela, que foi muito melhor quando ela pôde sentar com o filho e conversar, e entender, embora se fosse uma criança, mas entender o que era que fazia com que ele se motivasse a ir à escola e ela realmente começar a tratar. E eu lembrei, Mitsui, quando eu assisti esse TEDx dela, porque eu disse assim, aquele processo que a Mitsui diz, assim, por vezes as pessoas nem chegam para saber como é que vai ficar melhor o processo. Coloca lá a regra. Coloca a regra e ponto. Se chegasse, fiz assim, vamos desenhar o seu processo, cara, a gente ia conseguir fazer de uma forma que eu sei que funciona, e que não quer dizer que a gente não vá estar cumprindo ali o que tem dentro da própria cultura da empresa ou dentro das bases legais, né? Mas como não tem essa programação, a gente vai fechando pequenos acordos que não são eficientes, não são eficazes e que acabam, muitas vezes, estimulando o colaborador, ou o filho, ou um sócio, enfim, a não agir, não de forma intencional, mas voluntariamente, vamos dizer assim, né, acaba não agindo de uma forma íntegra como os próprios programas de compliance sugerem. E aí, com base nisso, tem ver se eu consigo exibir aqui. Ou então, assim, eu acho que também a participação da pessoa é tão importante que muitas vezes quem elabora essa regra não conhece, que eu vejo assim um exemplo, né, de que acontece lá na empresa. Vamos supor que a pessoa diz lá uma regra. O diretor pode aprovar, está lá na política, né? O diretor pode aprovar até tantos milhões por operação. Aí, o que a gente já fica pensando, né? Então ele pode aprovar até 5 milhões? Beleza, então eu tenho uma operação de 20, eu vou fazer 4 de 5. Iria passar, tá dentro da política, não é? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Pela política, não estou. Mas, assim, eu, como estou lá e estou consciente, se eu souber por que aquela regra foi criada e tudo mais, eu poderia ajudar a colocar lá um texto que realmente ficasse seguro e limitasse tivesse esse limite e fosse uma coisa mais eficiente de ser obedecida. Porque hoje a gente poderia fazer tudo isso e não estaria infringindo nenhuma norma, né? Teoricamente. Exatamente. Mas aí é aquela provocação. Por você muitas vezes não ter esse processo de transparência, não ter esse entendimento de comunicação, a forma como a política foi desenhada, ela motiva, vamos dizer assim, né? Involuntariamente motiva o colaborador a encontrar, aí eu vou até usar um termo assim de forma intencional, tá? Encontrar um jeitinho para fazer com que você faça funcionar sem cumprir o que realmente está na norma, mas se aquilo for considerado de forma cumulativa, você já não estaria cumprindo o que diz a própria norma. Por quê? Porque ela não tem funcionalidade. Ou muitas vezes a gente, até quem está lá na ponta executando, não vê, tem a parte da inocência também, entendeu? Eu já vi assim, vamos supor, a pessoa não entende por que tem aquela norma. É igual os limites de banco, né? De home bank, que a gente tem, né? Os nossos limites lá. Aí a gente fica danado da vida quando a gente quer fazer uma transferência lá de, sei lá, de um valor maior e não consegue, porque tem que preencher com 24 horas e mandar um termo para o banco, e etc. Só que aquilo ali é para a nossa segurança. Então, a gente tem que entender que se viesse um ladrão lá em nossa conta fosse invadida e fosse transferida, a gente ia ficar muito chateada com o banco que permitiu que aquilo ali fosse feito, né? Só que a gente tem que ver os dois lados. É que na hora, o ser humano quer ver sempre de onde ele está naquele momento, né? Quer se beneficiar
questão ali de que ele quer resolver o problema naquele momento. Agora, eu acho que o porquê que você falou aí, né, de explicar o porquê que essas coisas existem é o mais importante, é o mais importante. Porque quando a gente chega numa empresa, ninguém diz os porquês. E olha que eu entrei nessa empresa, muitas políticas estavam em construção e muitas a gente não entende. Mesmo, assim, a gente não participou ativamente, mas a gente estava presente no momento que ela foi construída, mas não houve um espaço para que a gente pudesse opinar, né? E mesmo assim, muita gente que está lá desde o começo também não entende, não sabe por quê, e acaba que né? só faz. E essa parte é que é a mais chata, na minha opinião, é não saber o motivo. Principalmente quando você é uma pessoa que gosta de entender o porquê, né? Porque quando entende, você fica assim, quando chega, não, ó, isso aqui existe para proteger a empresa disso, disso, disso. Aí você, agora eu entendi. Acho que fica mais fácil até aprender. Né? Tem a lógica. Tem um outro ponto aqui, que eu vou ver se eu consigo compartilhar. Estou aqui tentando, mas se não tem vídeo, talvez esse aí depois vocês assistem esse depoimento dela, é bem legal. Mas esse aqui, eu acho que eu consigo. Foi um pouco assim de um desenho, porque inicialmente, assim, se nós fôssemos pensar em um processo de implantação, né, o que é que nós deveríamos começar a trabalhar? E aí, até um dos pontos, deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Acho que vai dar. Pronto, acho que vocês conseguem, estão conseguindo visualizar, né? Sim. Tipo uma construção de um mapa mental. Né? Se nós formos pensar, assim, em uma construção, né, desse compliance, tendo como base um compliance estrutural, nem coloquei aqui, mas seria um compliance estrutural, tem alguns pontos que eu acho que são fundamentais, né? E tem até já, assim, várias teorias, vários autores que já trazem esse processo de implementação. Inclusive, esse é um dos modelos que é validado pela própria CGU, para quem, né, deseja ter um selo Proética como empresa. Mas dentro desse compliance estrutural, alguns pontos, eu acho assim, algumas caixinhas que são fundamentais. O primeiro deles é o pilar da cultura. Então, eu preciso definir a minha cultura organizacional, pensando realmente nessa questão das políticas. Quais são as políticas que a gente precisa implantar? E que essas políticas elas possam ser direcionadas. Porque senão a gente pensa em um calhamaço de políticas que, na verdade, são tantas que os colaboradores, por vezes, nem seguem. Né? Então, políticas direcionadas, que realmente possam se encaixar dentro da necessidade da empresa e dentro da proposta da cultura que a empresa tem. Tem empresas que dizem assim, faz parte da nossa cultura, né? A cultura que envolve missão, valores, por aí vai. Né? A questão da agilidade dos processos. Aí tem políticas que enrijecem ou que deixam as coisas muito mais morosas do que cumprir o que está ali naquela própria cultura, uma das partes da cultura que a organização tem. Os processos. Então, conhecer os processos para que, eu poderia até colocar antes, né? Entender os processos para poder tentar desenhar as políticas ou encaixar as políticas voltadas para cada um desses processos, trazendo o que realmente pede ali, o que vem a própria lei anticorrupção, né? Foi o que começou a motivar tudo isso, o cumprimento de cada uma delas. Depois, os controles. Então, tem essa primeira caixinha, que me traz esse pilar. Aqui eu não estou mais nem olhando tanto ali para aqueles pilares da forma como a própria CGU propõe, né? Que é apoio da alta direção, treinamentos, canal de comunicação, ali boto em outro momento, porque ele está embutido aqui dentro desse processo. Muitas vezes as pessoas querem implantar um compliance e pensam só em cumprir esses pilares, apoio da alta direção, canal de comunicação, código de conduta, políticas, depois canal de comunicação, monitoramento,
e a monitoramento, né, do diligence, que entra dentro desse próximo monitoramento do diligence e ações coercitivas, tá? Eu acho que tudo isso que a própria CGU, dentro de um programa de integridade, eu entendo que ele quis fazer um manual, mas dentro do programa de integridade, preciso primeiro voltar para esse aspecto que é muito ligado à parte de cultura e à parte de gestão. Depois que eu tenho tudo isso organizado, aí eu digo assim, então, como é que eu vou fazer uma gestão do cumprimento dessas políticas, desses processos, desses controles? Aí eu começo a trabalhar. Auditoria, né, que também a gente pode trazer essa auditoria como uma proposta de monitoramento. Já vi algumas empresas que eles não quiseram colocar como uma auditoria, porque se confundia muito, assim, as pessoas até dizem assim, qual a diferença entre a auditoria e o compliance, né? Onde é que eles vão se diferenciar? Quer falar? Ainda hoje eu tenho dúvida. Lá na CSP, a gente tem um setor de auditoria interna e tem um setor de controles internos. E até hoje, isso para mim não é claro, assim, já recebi várias explicações, mas, sinceramente, eu não sei, por exemplo, quando a gente tem uma dúvida de processo, a gente procura quem? Assim, num primeiro momento, eu tendo a achar que eu deveria ir para os controles internos. Só que, muitas vezes, essa área de controles internos nem sabe o que é que a gente faz. Sim, eu vou levar uma dúvida que ele vai me fazer mais perguntas do que me esclarecer. Vai te deixar com mais dúvida, né? Exatamente. E, assim, eu não vejo muito sentido nisso, não. Eu sei que devia... Eu não sei quem deve cuidar de quê. Tenho essa dúvida aí. Mas sabe por quê que isso se confunde dentro das empresas? Porque essa parte aqui, ela não está bem estruturada. Como essa parte, embora, sim, a gente está falando de uma organização gigantesca, né? Mas se esses processos não tiver bem estruturado, ou se ele tiver muito quebradinho, é tão quebrado que você se perde. Eu acho que o problema lá é esse. Pois é muito quebrado. Muito quebrado. segmentado. Pois é. Lá a gente tirou o setor de auditoria. Já tinha no BIT, né? Já tinha encerrado. Nós temos a contabilidade, porque acaba também fazendo assim, um pouco dessa questão do controle. E a contabilidade era junto com uma controladoria. Uma das coisas que a gente fez foi vamos segmentar, porque aqui na contabilidade a gente tem muita questão do que já foi realizado, do que já aconteceu, é registro de fato ocorrido. Quando eu olho para uma controladoria, eu posso e eu devo, na verdade, trabalhar com projeções. E dentro dessas projeções, eu começar a fazer ali, né, dentro da controladoria, um controle orçamentário, vamos tentar tirar isso da contabilidade. E aí, tinha um setor de auditoria interna, que fazia o monitoramento dessas políticas, muito antes mesmo, assim, da questão do compliance. E aí, depois que a gente começou o compliance, ele, assim, eu peguei pessoas que antes trabalhavam na auditoria e trouxe, porque eles já tinham essa rotina do acompanhamento, mas para a gente acabar com a questão do conflito, assim, né? Do conflito que gera entre as duas áreas. Porque a auditoria interna, uma das principais coisas que eu diferencio, tá, Mitsui? A auditoria interna do compliance. A auditoria interna, ela vem com medidas, tá? Eu vou usar assim, é como se ele fosse um fiscal. Pronto, um fiscal. Como se ele fosse um fiscal ali da Receita Federal. Só um pouquinho, tá? Espera aí. Tá. Prontinho. Desculpem aí. É como se ele fosse um fiscal, tá? O compliance officer, ele não vem com essa questão de ser um fiscal. Embora a gente tenha um dos pilares, que é o canal de denúncia, o processo de due diligence, mas o compliance officer, ele não ficaria
diretamente ligado a essa questão da fiscalização, tá? Quem ficaria no processo de fiscalização ali seria um pessoal que está ligado nos comitês, aonde o Compliance Officer tem que participar, né? Ele tem, mas ele não tem esse poder, vamos dizer assim, né? Ou essa função de fiscalizar, que o pessoal da auditoria tinha, né? Mas as ações coercitivas, né? Isso também não está nos pilares do compliance? Está, mas, mais uma vez, ele é voltado para... E é aplicado, tá? Pelos comitês que compõem o programa de compliance. Pode falar. Desculpa te interromper. E de quem é a função, o papel? Vamos supor que tem um processo que existe foi descoberto um problema que não tinha sido visto, né, antes. De quem é o papel de sugerir? Eu acho que isso aqui não está legal, isso aqui oferece um risco, assim assado. Porque assim, eu vejo como a auditoria realmente é como você falou, ele é um fiscal e ele vai lá e aponta e diz, isso aqui está errado e tal e tal. Mas eu não vejo assim, eu sinto falta dessa sugestão, da coisa antes da coisa acontecer, dizer, gente, isso aqui não está legal. Talvez por essa falta de acompanhamento, né, que você falou aí que deveria existir. Aí a gente não tem, aí já vem o fiscal e já aplica a multa. Pronto. Aqui, quando a gente olha para esse programa de compliance, né, de uma visão estrutural, que a gente vem para essa parte da gestão, ele diz assim, precisa ter uma avaliação de risco. Então, o compliance, ele vem com um objetivo também, que é a questão da ação preventiva. Então, da ação preventiva. Como é essa ação preventiva? É interessante que eu verifique quais são os riscos quando eu mapeio esses processos e esses controles, o Compliance Officer, no papel não de fiscal, mas no papel de agente amigo. Até diz assim, o Compliance Officer ele tem que ser visto como um agente amigo, e não como auditor, porque quando o auditor chega, a primeira coisa que a gente faz é bota as coisas na gaveta, deixa tudo direitinho e faz de conta que tá com você. Né? Aquelas empresas que tem um negócio que faz até a auditoria interna, que faz a avaliação, a auditoria do lixo. Gente, eu já vi o povo correndo para tirar o negócio do lixo e botar dentro da gaveta, só porque a auditoria ia passar. Depois que a auditoria sair, abre a gaveta, pega o lixo lá e bota no canto errado. Eu disse assim, como diz o outro, merquinada. Pois não é? Merquinada, só para inglês ver. O Compliance Officer, ele precisa ser um agente amigo. Então, disso que eu sinto falta, desse agente amigo. Pronto, para que ele possa sentar com você e você não ter, sabe aquele negócio que a gente diz assim, não tenha medo das suas vulnerabilidades. Que os próprios setores e os processos não tenham medo também dos problemas que ocorrem com ele. Por quê? Porque existe um ser humano chamado Compliance Officer, que ele vem para entender o teu processo e te ajudar a como? Resolver os problemas e mitigar os riscos, para que o problema nem aconteça. Exatamente, para assegurar, né? O intuito de assegurar o meu processo. Pronto. Só que, por que o auditor não consegue fazer isso? Porque ele chega só para fiscalizar. Ele não chega para ver se o negócio assim... Então, como é que a gente arruma? Não, ele chega para colocar direto a medida. Mas aí eu já dizer assim, professor, pensei que era na sala de aula. Aí, assim, mas por que tem a medida coercitiva no compliance? Sabe por quê? É uma outra coisa que eu digo muito, assim, porque, olha, eu sou agente amigo, Mitsu, vim aqui, entendi teu processo, e te diz como você resolver, você me diz qual era o problema, você diz que resolvia assim, a gente enquadrou, tá tudo direitinho, você já tem sua política, você já tem o seu termo de conduta. Eu sou a favor que o termo de conduta, ele tenha cada um, ter um termo de conduta para cada setor. O que é combinado não sai caro. Você não já sabe o que tem que ser feito? Foi você, inclusive, que me orientou como colocar isso em uma norma. Então, a partir de agora, se houver uma denúncia, porque eu não venho te fiscalizar. Que a gente já combinou. Não venho te fiscalizar. Pronto. Mas se houver uma denúncia, aí você vai ter uma medida coercitiva, punitiva. Por quê? Porque a gente combinou que ia ser assim.
Aí, assim, sabe, o fio do bigode assinado no papel, ele tem mais poder ainda. Aí sim eu vou poder colocar uma medida coercitiva para você. E o que, inclusive, na sua norma tem que dizer qual é a medida coercitiva. Porque o compliance, a integridade, ela é toda embasada na transparência. Então, se eu digo, inclusive, qual é a medida, e se lá tem dizendo que ele é demissão por justa causa, gosto muito de você, mas você realmente, o comitê, né? Não sou eu, porque eu vou ser sempre o agente amigo, o comitê vai ter que realmente demitir por justa causa. Então, a gente começa a diferenciar dentro desse critério. O auditor, ele vem para fiscalizar, o compliance officer, ele vem como forma preventiva para realmente estruturar, e o controle interno, tá? O controle interno, acho que tem até algumas particularidades, porque muitos estão ali voltados só para a questão dos indicadores, ou um controle interno, aí um indicadores de resultado, indicadores operacional, vários indicadores que são feitos. Quando é muito segmentado, quando não, eu colocaria esse setor de controle interno dentro da própria auditoria. Dentro da própria auditoria. É que é muito confuso para a gente lá, para quem está também na companhia, não sabe a quem procura para quê, né? Hoje uma ex-aluna conversou comigo, ela disse, professora, eu gostaria, se você tivesse disponibilidade, de que você prestasse um serviço para o supermercado onde eu estou trabalhando. Ela começou como um jovem aprendiz nesse supermercado. Eles que era um mercantil pequenininho e cresceu a rede. Hoje eles já estão, tem mais de 16 aqui em Fortaleza, nos pequenos bairros. E ela disse que é tão confusa a estrutura que, para você ter uma ideia, tem diretor que tem receio de conversar com alguns gerentes, porque tem medo da pessoa pedir para sair, porque a pessoa tem muito tempo de empresa e tem medo de magoar. E ela disse assim, professora, isso para mim é um conflito, porque eu fui crescendo dentro da empresa, hoje estou, né, assim, liderando o setor de controle interno, e para mim negócio é negócio, então precisa de uma estruturação. Só que nem eles sabem a quem recorrer, é uma família, e nem eles sabem a quem é que eu peço isso, a quem é que eu faço aquilo. E tem pessoas que muitas vezes ficam sobrecarregadas, elas, assim, inclusive eu. Como eu acho que a comunicação flui mais fácil, tem coisas que é de responsabilidade de outro setor, de outras pessoas, e para eles é muito mais fácil pedir para eu fazer, ou virem conversar comigo, e eu me sobrecarrego, do que mesmo chegar lá no outro coordenador, no outro gerente e trocar ideia. Por quê? Eles nem sabem. A gente tem uma perda gigantesca de produto em cada unidade. Por quê? Porque o meu fiscal de loja não sabe, não tem assim nenhuma orientação de qual é realmente o controle que ele tem que ter, quais são os riscos. Professora, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? Eu disse, meu filho, primeiro que você tem que olhar para a cultura. Se esse pessoal que é aí, que é dono, vamos dizer assim, né, que é diretor, não tem coragem de falar com o gerente para dizer isso está errado, você não pode fazer desse jeito, a rotina é essa, os procedimentos são esses, o retorno que a gente espera é esse. Ai, meu filho, se eles não mudarem esse pensamento, pode vir, assim, quem for que não vai funcionar. É verdade. Não vai. Então, às vezes, você pensa numa CSP que é gigantesca, né? Porque é muito segmentado, mas olha ali também num grupo pequeno, quando, na verdade, essa cultura não é muito bem disseminada, que aí a gente vê um pouquinho para essa questão aqui do próprio desenvolvimento, ela também não se torna funcional. Porque eu posso ter uma cultura no papel que está muito bem colocada, com todas as políticas, processos, controles. Eu tenho uma gestão, eu botei auditoria, mas eu posso chamar também de monitoramento, até para não confundir. Né? Porque eu também não venho com essa questão de fiscalizar, não, eu venho realmente com a intenção de produzir, de ajudar para se tornar de forma preventiva. Na gestão, avalie os riscos, tem as medidas corretivas dos riscos que já existem. Aqui no monitoramento, a gente teria aqui as próprias ações coercitivas. E aí, eu tenho que pensar no desenvolvimento, que é aquele pilar, ou aquele, né, assim, aquele ponto, quando diz assim, essas políticas, quando eu chegar, essas políticas já existiam. Mas com qual periodicidade essas políticas são revistas e são disseminadas para os colaboradores dentro das empresas? Ou seja, com qual periodicidade essas políticas
elas são repassadas novamente para os colaboradores. E como estão sendo repassadas? Como estão sendo revistas? Vocês Essas têm lá, instruções. Pois é, isso que eu ia perguntar. Essas instruções, essas diretrizes, devem ser feitas por essa área aqui da gestão do compliance, de tem que monitoramento? ser feito pela área da gestão do compliance, em parceria com o RH. Lá não tem não, viu? Assim, não é que não tem a gestão, não tem esse prazo. O que eu sei, assim, que eu estou mais envolvida, eu sou da área financeira, e lá tem a política da diretoria financeira, que ela é revista anualmente. Aí essa, como a gente tá mais próximo de nós, a gente sempre participa, porque vence, tem que mandar para o banco, e a gente está sempre vendo por conta disso. Mas há muitas outras não tem essa data, né, de revisão. Acontece quando o usuário, desse jeito aqui não está dando para operacionalizar as coisas, porque está travando em muitos processos. E, assim, o que eu sinto dificuldade lá é exatamente isso. Vamos supor que a gente identifica lá no financeiro um problema desse. Para mudar é muito difícil, muito difícil. A gente tem que convencer, não sei nem quantas pessoas para conseguir mudar uma política dessa. É muito difícil. E às vezes a gente desiste, tá bom, então vamos ficar aqui sofrendo, ou então fazendo isso aqui sem entender o porquê, porque senão a gente não conseguiu avançar, não conseguiu convencer essas pessoas que a gente precisava mudar. Aí é que eu acho também que esse papel dos diretores, né? Que eles têm que entrar mais se preocupar mais ouvir e tentar entender a situação para entrar mais forte para conseguir também apoiar, né, a área que está precisando dessa mudança. Mas aí me diz uma coisa, Mitsui, como que acontece quando um colaborador ele é novo? Vocês têm um processo de integração, né? Tem, mas não dá para ver as políticas tudo, não. Só, assim, depois que começa que você vai conhecer todas as Não, políticas. aí, por exemplo, você vai entrar nessa área aqui, né? Vou dar aqui um que tem mais, eu acho, lá, contas a pagar. Aí você vai entrar aqui no contas a pagar e você tem lá todos os procedimentos e vai ler, etc. E à medida que, assim, isso ajuda também quando entra um colaborador que vai ler, muitas vezes ele é que percebe que o processo mudou. Aqui, às vezes quem está na operação não percebe, não lembra que no papel está escrito que era para fazer de um jeito X e a gente está fazendo de um jeito Y. Do jeito Y, né? Porque, como você falou, o processo foi mudando e ninguém lembrou de atualizar a bendita do procedimento, da política e etc. Porque, na verdade, assim, quando a gente olha para essa questão aqui do desenvolvimento, e assim, por que tem que ser feito pelo pessoal do compliance, compliance officer, junto com o pessoal do RH? Porque eu acredito que, assim, cabe realmente a questão do pessoal do RH, esse processo de treinamento, né? Tem que ser em conjunto, por quê? Porque dentro dos treinamentos que a empresa tem que dar, principalmente as empresas que têm ISO, que tem toda, né, essa demanda aí que é feita, quando você tem essa questão dos treinamentos, você, obrigatoriamente, quando você tem um programa de compliance, dentro da própria gestão, obrigatoriamente você precisa ter treinamentos voltados para essa área. Então, treinamento de reciclagem voltado ali para conduta, termos de conduta, políticas, normas. Então, periodicamente, a empresa precisa ter treinamento que alcance 100% dos colaboradores da organização em relação às normas de conduta e as principais políticas, que aí a própria legislação ela vai lá e intitula, né? Contra fraude, corrupção, a depender da atividade da empresa. Eu vou usar o caso, né, como nosso caso como exemplo. Combate à exploração infantil, sexual, porque é um ramo hoteleiro, né? Por aí vai. Vocês devem ter várias políticas ligadas para a própria parte de sustentabilidade, ESG. Tem sustentabilidade e segurança, muito forte. Pois é, exatamente. Então, precisa ter 100%
do alcance dos colaboradores em relação a essa questão de aprendizagem, né, do desenvolvimento, treinamento e comunicação interna. E isso precisa ser comprovado. Dentro de cada setor, precisa ter esse mesmo processo aqui para políticas. Então, é quando o próprio Compliance Officer, dentro desse programa de gestão, ele começa a fazer esse desenvolvimento, avaliando como é que está a política, está atualizada, está funcional, não está, vamos fazer um treinamento. Por quê? Eu não sou de setor. A gente só sabe realmente o que precisa quando a gente entra ou senta com quem está executando. A gente não está lá na operação, senão não tem como saber. Então, se esse pilar aqui não for desenvolvido, né, se esse pilar não for executado, você corre muito risco em relação a essa questão da gestão. Ah, mas a cultura, as políticas, os processos, os controles, eles continuam existindo? Continuam existindo, mas para inglês ver. Não, assim, você falou agora, e lá é muito assim, tem a ver com como a cobrança é muito maior nessa área de segurança, meio ambiente, sustentabilidade, a gente vê muito mais treinamentos voltados para essa área, e realmente tem uma cobrança, a gente sempre tem treinamento de segurança, só que até nisso é meio, porque as questões de segurança são muito voltadas para a área operacional. Então, acaba que a gente participa muito de treinamento de segurança, que a gente fica lá, oh, meu Deus, nada a ver com que a gente não vai lá, né? A gente não está no alto forno, a gente não está... Muitas vezes não tem a ver, mas toda a empresa tem que ser treinada e tem que ser orientada. A gente entende, mas eu acho que deveria ter, assim, eu não sei como é que está escrito lá, né, na ISO, a exigência, mas eu acho que tinha que ser diferenciado o treinamento para quem está na área operacional para o treinamento de quem está no administrativo. Eu sei que eles têm muito mais treinamentos de segurança, mas tem muitos treinamentos de segurança que não vêm bem adaptados para a nossa realidade. Então, acaba que fica uma coisa desinteressante, porque nada se aplica ao que a gente está vivendo. E acaba que isso toma um tempo e não é visto que, de fato, os riscos que a área administrativa tem, né? Que não são riscos nem tanto operacionais, mas são outros riscos. E que impactam, tá? Tanto quanto o operacional. Mas sabe o que Mitsui, isso é interessante porque, assim, as pessoas, mas organizações, tá? Uhum. De pessoas, porque são feitas de pessoas. Eles estão muito mais preocupados, muitas vezes, assim, com ter um indicador de sustentabilidade. Então, chega o questionário de sustentabilidade, eles vão lá, vão evidenciar, então, para ter isso, para ter tudo isso. E o processo, ele não ganha a mesma atenção que esses outros... Não tem visibilidade, assim, não é... Pronto. Aí, muitas vezes, vem... Não causa impacto, né? Mas aí, depois vem problemas relacionados a escândalo com corrupção. É isso que eu ia dizer, mas quando tem um problema, aí é bem... tributário e trabalhista. Desvio de valor. Muitas vezes, desvio de conduta no que dizem nos relacionamentos com fornecedores. Porque a empresa é tão grande, quando você não tem esse processo de desenvolvimento e de disseminação nessa comunicação interna, uma das coisas que esse compliance estrutural, por que é que eu sempre olho assim, o compliance, gente, todo mundo está olhando para essas outras ramificações aqui do compliance, da ISO, que é extremamente importante, mas a estrutura não está sendo pensada, ela não está sendo organizada. Então, você acaba que se o seu corporativo não estiver bem estruturado, ele também corre risco tão quanto a tua operação. E as pessoas têm que entender que isso é uma coisa viva, né? Que não é porque foi escrita lá quando a empresa nasceu que vai ficar assim daquele jeito para sempre. Exatamente. Então, dentro desse processo aqui, eu digo, sabe quem são os principais agentes? Sabe quem são os principais compliance officers das organizações? Todos os colaboradores. Os colaboradores, eles estão assim num pelotão de frente para esse processo aqui. Tá? Eu posso ter uma figura aqui de uma pessoa chamada compliance officer, botar uma figurinha aqui do meninozinho. Eba, tem aqui. Mas dentro desse processo aqui de comunicação interna, quando eu faço essa comunicação interna, eu crio um pontinho aqui, que é a disseminação de um canal de comunicação. Esse canal de comunicação,
Como é que eu vou trazer a informação de algo que eu sei que está contra essa política, se nem essa política é revista? Se ninguém nunca falou para mim ou me explicou por que essa política existe? O que é que ela quer combater? Se eu não sei o que é que ela quer combater, o objetivo dela, eu não sei nem como dizer se ela está sendo certa ou não. Eu só sei que ela atrapalha o meu processo e que eu vou fazer com que o meu processo rode. Por quê? Porque no final do dia eu vou ser cobrado pelo cumprimento da minha rotina. Exatamente. É isso aí. Então, assim, dentro dessa própria estrutura, a proposta que eu né, tinha hoje para a gente debater aqui no nosso comitê é a gente entender a importância desse compliance estrutural dentro dos impactos e até a gente fazer um pouco dessa sistemática que a gente fez. O que é que realmente é colocado dentro de um programa de compliance e os impactos que existem dentro dessas empresas que já têm compliance? Quer dizer, a gente tem um compliance, como é que ele está funcionando? O que é que está sendo cumprido, o que é que não está, né? Então, essa estrutura organizacional, e aí o que eu já queria, assim, combinar vou dizer vocês, né, a Débora está para nos acompanhar, já pensando em um convidado, tinham sugerido o Marcelo, vou tentar fazer contato com ele, se não, eu vou tentar trazer alguém da ANACO, que é a Associação Nacional de Compliance Officer, eu faço parte dessa associação, vou tentar trazer, mas aí eu vou abrir também para os outros comitês, porque aí eu não acho elegante. É verdade. Não, e também é uma oportunidade muito boa, né? Eu acho que é interessante para todo mundo. Mas eu não acho elegante trazer uma pessoa, né, de fora e a gente não ter quórum, né? Embora, assim, também sempre que eu convido, eu digo, olha, o nosso grupo é um grupo pequeno, é um grupo fechado, mas esse eu vou combinar com a Renata depois para que a gente possa realmente abrir. Mas vou compartilhar, né, esse mapa mental, que essa estrutura, foi do que a gente viu hoje, do que a gente pode avançar. Tá bom? Mitsu, eu quero agradecer a tua presença hoje, foi muito bom, assim, também gostei da minha aula particular. Ter vindo nessa aula particular. Não foi tão particular, né? Mas foi ótimo. É bom que a gente faz assim, personificado, né? Consegui tirar várias dúvidas. Fica personificado, tá? E assim, a minha proposta vai ser sempre, mesmo que não tenha um coro, se tiver mais uma pessoa comigo, e com a Débora, ou se tiver só eu e a Débora que assim, vamos também, a gente tem algumas coisas para organizar, né, Débora? É verdade, já conte com a minha presença. A gente já toca também, assim, tá lá para ser cumprido. E aí, Débora, eu já vou até pedir, se for o caso, porque eu já fechei as datas do semestre todo, né? Fechou. Inclusive, do mês de setembro, tu já marcou para o dia 21. Pronto. Porque aí, se for o caso, eu queria, dentro desse nosso layoutzinho, fazer um calendário, já com todas as datas do comitê, porque aí a gente já coloca, todo mundo já se programa. É bom mesmo. Pois, amanhã eu já peço, então, do dia de setembro, outubro e novembro, que tu já me disse. Pronto, perfeito. E aí eu vou ver se eu consigo logo essa semana já fechar quem poderá vir falar conosco em relação ao mês de setembro. E aí, se couber, eu posso até pensar em a gente fazer como se fosse um evento do IBEF. A gente vê isso aí direitinho depois. Tá bom, meninas? Quero agradecer, viu? E eu preciso de uma foto. Ai, meu Deus, espera aí, viu, Débora? Eu espero. Quer que eu pare o compartilhamento? Pode parar. Tá. Que aí fica maior. Deixa eu pentear ao menos cabelo.